eu sou um farol vermelho. É mais que estudo, é vivência e paixão. É olhar o passado com nova atenção, lembrando as vozes que o tempo calou, viúvo e mulher que o eterno levou. O curso dos séries, mais que um lugar, é um lar que sempre se pode voltar. Entre aulas, risos e portas abertas, histórias vividas, verdades incertas. Juntos estamos aqui a celebrar meio século de vivências a recordar. Do séries, a história com a alma nasceu, marcou gerações, em tantas floresceu. Por 50 anos, memórias guardadas, de lutas, conquistas e vidas traçadas. Nos muitos estudos, o saber ecoou, nos corações a paixão se ficou. De salas, cantinas, de riso e saber, do laboratório que nos faz crescer. Laboratórios, estudos e secretarias nos moldam com força por tantos dias. Pesquisas, escritas, vozes em sintonia, são parte do curso da nossa energia. Graça e Aparecida, prontas a ajudar, foram coisas que sempre me fizeram lutar. No curso de História, vivências guardadas, pilares de sonhos e vidas marcadas. Entre memórias, seguimos com convicção, 50 anos de história e de emoção. Primeiro concurso, um passo tão meu. No curso de História, um espaço me acolheu. Henrique, Paula, Jailme e Regina, Joel e Douglas, Helder e Orilda Divina. Em Caicó, terra de sol e bordados, ecoou o saber em veredas traçadas. Nos corredores de um curso, a magia. A história se escreve com muita ousadia. No lugar do saber, no espaço do pensar, os mestres da história veem o tempo descortinar. Com penas afiadas, olhares atentos, revirem o passado em seus documentos. E agora, um pouquinho de vocês. Joel, no sebastianismo, encontra o seu norte. Entre Portugal e Brasil, traça o suporte. Pesquisador dos mitos dos lençóis maranhenses, descreve esperanças de povos recentes. Em sua jornada, o rei que há de voltar, dos filhos da lua que fazem sonhar. Jussiene, tece o progresso em linhas precisas, de Campina Grande as visões mais concisas. Das décadas passadas, ergue o cenário, entre trabalho e imaginário. De 1920 a 40, faz-se ouvir uma cidade que luta e projetos a construir. Lourival, entre a barraca e o túmulo, histórias a ecoar. Sebinca Cristo e o cigano ao altar. Devoção que nasce no mistério da fé, nas tramas que o tempo aos poucos refaz. Lourival, cronista das almas esquecidas, dá voz aos silêncios das vidas vividas. O Biratã, na descrição de aceios profundos, desvela os tribunais, os laços do mundo. Nos séculos de amor e divórcio inquieto, afetos feridos em um tempo discreto. Do passado revive as dores e os gritos, entre leis e amores, destinos aflitos. Vanessa Espinhosa, com justiça e decência, estuda a missão cidadã com paciência. De 1840 a 89, o dever ecoa, o serviço público com história ressoa. Nos papéis do poder e suas direções, rastreia deveres e suas vocações. Paula Rejane, nas letras mergulhadas, lê Jerônimo Bantam em sua jornada. Entre textos decifra um íntimo viver, o homem que escreve e seu modo de ser. Com palavras lapidadas, as veredas se expõem, narrativas que aos poucos na história se encontram. Bruno Iglesias navega por mares distintos, o comércio do Brasil em tempos constantes. Cais e trilhos conectam destinos,
mercadorias que fluem em espaços distintos. No passado ela encontra o que o tempo guardou, as trilhas da troca que o mundo voltou. Francisco Isaac, com olhar devotado, estuda jesuíno e o sagrado legado. Pinturas de fé e de arte no altar, em suas investigações, o padre a pesquisar. Entre telas e devoções, o sagrado conduz, explora verdades nas cores e na luz. Aldo observa o sertão pulsar, as mulheres que lutam, que sabem sonhar. Nos seus dias duros, resistem e crescem, histórias que Alda, com zelo, as tece. No Rio Grande do Norte, seu olhar capta bem a força das vidas de tantas além. Michel analisa com olhar certeiro políticas públicas de tanto que vive. Nos Estados Unidos, comunidades lutam e vivem. Entre sonhos e lutas, histórias revivem. O passado negro em narrativas reais que ele descreve em prosas sociais. Nas terras do sertão e no PPGH profundo, esses mestres pensam o passado do mundo. Com olhos atentos, publicam paisagens, discutem histórias, traçam vilagens. Entre o rigor e a paixão que encanta, pesquisas emergem e as verdades se plantam. Evandro estuda o Brasil oitocentista, na historiografia o escapista precisa. Os códigos morais ele tenta entender, entre registros que o tempo faz renascer. Com arguição ele lê o saber, histórias que guarda para nos trazer. Fábio explora as furnas ancestrais, arqueólogo do Seridó e de seus sinais. Num museu, os vestígios perduram, histórias em rochas que nele culturam. Velhos mundos guardados no sertão profundo, ele capta a memória de um outro mundo. Ana e Luíse segue as trilhas da fé, nos sertões de dentro que o tempo reviu. Mamiana e o Siriri na conversão, religião e cultura em nova união, entre rastros da crença e o mútuo olhar, ela pesquisa história para nos ensinar. Simone pesquisa com sensibilidade, docência e currículo nas realidades. O ensino no Seridó, um sonho a estudar, na BNCC, itinerários a traçar. Com visão educadora, analisa o saber e em suas linhas nos ajuda a crescer. Antônio José, com seriedade, estuda os Cariri, suas identidades. No século XVIII, sua resistência contra a ocupação marcava presença. Povos que lutam por sua nação são seu objeto de investigação. Elde Alexandre, o fotógrafo e historiador, guarda no clipe memórias com amor. Cada imagem é um verso a narrar, cada cena um poema para o tempo guardar. Na luz, ele traça memórias da gente, uma história viva, brilhante e presente. Junto, esses mestres iluminam saberes, exploram o tempo em múltiplos fazeres. Entre aulas, pesquisas e paixão sem fim, são flechas de luz que nos guiam assim. Nas trilhas do sertão e no tempo a pensar, marcam o presente e o seu modo de ensinar. A Ilha dos Santos, os impérios traçados, revela a Lusitânia e seus pontos guardados. Com olhos atentos e visão que transcende, paisagens antigas sua pena imprime. Cidades erguidas com arte e poder, em suas palavras começam a viver. Imperial, grandiosa, mas cheia de nuances, a paisagem irradia seus eternos alcances. Entre ruas antigas e sombras do agora, ela encontra memórias que o tempo decora. Historiadora do espaço, do território, do chão, ali escreve a alma de uma civilização. Larissa Jaqueta, no olhar com conciso, tece as tramas do México em texto preciso. Nos fragmentos de tempos e lutas que vê, revive histórias de quem já não crê. Com arte e saber, ela traz ao papel um mundo guardado sob o seu pincel. Abraão retorna aos tempos passados, arqueólogo das vidas e mundos cruzados.
Nos vestígios antigos encontra as verdades das eras remotas suas realidades. Entre pedras e terras, escava com zelo as marcas da história e traça ao guerreiro. João Quintino, estilista a pensar, o ontem revive, o presente a pulsar. Com gestos sutis e olhar refinado, desenha no corpo o tempo narrado. Seus estudos representam com sensibilidade as marcas do tempo e as suas verdades. Jailma ilumina a Mãe Luísa com destreza. Dá voz às memórias de luta e incertezas. Em sua presença, cafés partilhamos e sonhos nas tardes sempre traçamos. Com força e cuidado, a história reluz nas conversas com Jailma, a memória conduz. E gostaria de citar também 2 alunos. Olívia, no Príncipe, o Rio Grande do Norte reluz, entre cidades e sociabilidades que conduz. No século XIX, é do que revela uma história viva que o tempo cela. Educabilidades nas ruas a vibrar, em sua pesquisa, pedagogias a ecoar. Francisco de Brito Guerra, o ídolo dos sertões, em tua escrita, Rosenilson, revive as suas ações. Do Império, a política e a formação do Estado. De 1831 a 45, o Brasil é moldado. Na tua pesquisa, o passado representa uma nação que em suas raízes se apresenta. Marinilson Brito, de força e cuidado, organiza o saber com zelo elevado. Secretária que guia com dedicação, nos bastidores é base e coração. Em cada tarefa seu brilho se faz, seu trabalho discreto traz ordem e paz. Nas estradas de Caicó, sobre o céu a brilhar, base aérea dirige sempre a nos guiar. Com sorriso constante e mãos no volante, transporta histórias com espírito radiante. Nos dias de sol ou nas chuvas do sertão, sua presença é alívio, é condução. Base aérea é exemplo de total dedicação. Não apenas dirige, mas guia o coração. Seu nome ecoa no campo sem cessar, como amigo querido que sempre está lá. No espaço dos seres, sua lembrança é leal, com bondade, cuidado, é força vital. Grinaura ensina sua pedagogia. Na sala de aulas, a arte é poesia. O passado revive em seu modo de ensinar, a paixão pela docência sempre a pulsar. Com pesquisa da história da educação, faz lembrar no presente a sua dedicação. Paula Sônia ilumina o passado sagrado. O diocesano é seu campo estudado. No Seridó, a educação é farol. Sua pesquisa revela um saber maior. Entre escolas e histórias de vida, ela traça um legado que nunca se orgulha. Hoje voltamos memórias a buscar, honrando os que voltaram deste lugar. 50 anos de história a sorrir, com passado e futuro prontos a florir. No curso de história, a liberdade se faz, entre saberes e sonhos seguimos na paz. E ecoem as lições com um rio a correr, marcando os caminhos de quem quer aprender. Na história dos seres, com tanto fervor, são mestres e guias, semeiam amor. Cada aula é um novo mundo a nascer, um convite sincero ao ato de entender. E finalizando, eu vou homenagear também 2 professores que fizeram parte do início do curso e que hoje uma delas está aposentada e a outra ainda estará ativa, mas não ativa. Maria das Dores, que fez parte durante quase, acho que uns 30 anos, do curso de História. Dos sertões do Seridó, onde o tempo é memória, habita Maria das Dores, tecelã de história. Com visão atenta e alma caridosa, transformou o cotidiano e
narrativa preciosa. No calor das festas de Santana, tão vivas, ela captou as tradições mais cativas. Cada bordado, cada canto, cada devoção, um pedaço da alma da região. Pedagogia cultural, sua paixão latente. Educou com saber, marcou muita gente. Veja a sala de aula, um espaço encantado, onde o passado e o presente eram entrelaçados. Historiadora do dia a dia, do simples viver, captou a beleza do que pode parecer. Dos costumes do povo ao chão do seridó, relembrou com palavras do que há de maior. Aposentada, mas eterna do que construiu, seu legado nos livros e mitos fluiu. Maria das Dores, mestra, inspiração, uma mulher de saber de nossa região. Hoje, nas páginas de um curso eloquente, deixou sua marca com saber reluzir. O curso reconhece sua contribuição e te eterniza em memória e ação. Sua jornada de firme valentia é legado que o tempo jamais silencia, ou jamais morre. Da cultura escolar é fiel pesquisando, do início dos séries foi mestra brilhante. É de dedicar o pão de saber singular, na UFRN faz a luz propagar. Com estudo e ensino, um lume a florir, do saber que transforma, insiste em servir. E agora, finalizando o texto, duas pessoas que foram professores do curso de História e que não estão mais conosco. O primeiro é o professor Técio, que tem uma grande contribuição, não só na educação aqui do SERES, mas também na própria região do Seridó. No Seridó eterno, o tempo repousa, Monsenhor Técio, memória virtuosa, com saber e fé e ouro de dons, um professor de esperança em várias gerações. No altar e na sala, sua voz ressoou, como mestre e pastor, sua marca ficou. Com a batina e o livro em mãos dedicadas, foi guia de mentes, fez almas iluminadas. A fé e o saber, unidos no seu caminhar, uma ponte sagrada para o povo educar. No altar, a oração, na sala, a lição, construindo no mundo uma forte visão. Da religião à história, sua voz ressoou, como mestre e pastor, sua marca deixou. Conselheiro do Estado, homem de visão, forjou a educação como sua missão. No Rio Grande do Norte, seu nome é memória, um exemplo de vida, de fé e de história. Muirapitã, no sertão, a memória do apoio. Dos gestos pequenos, a história encontrou. Das pedras, das casas, um mundo a contar. Dos simples momentos, um legado a formar. Partiu aos 56, mas aqui persistiu. Dos livros, dos cantos, o saber que fluiu. Dos sertões do Seridó, onde o vento murmura, caminhou um historiador de alma tão pura. Mulher tranquila, mestre do saber, teceu a memória que o tempo deve esconder. Patrimônio familiar, sua paixão constante. Nas casas, nas pedras do passado vibrante. Fez do cotidiano um livro a se abrir. Da casa Porta do Fuó, uma história a ser redescobrida. Seu olhar enxergava o que tantos não viam. As vidas simples, as histórias que se perdiam. Com palavras gentis de um pesquisador dedicado, desvendou dos arquivos um legado guardado. Muirapitã, saudade que o tempo traz, que o vento traz. Patrimônio cotidiano, seu legado persiste e faz. Dos sertões do Seridó, sua voz ainda ecoa, guardando os seus cabedais e que o coração ressoa. Mas o tempo que tanto estudou e amou, chamou-o de volta e sua luta acabou. Ainda jovem, a vida terrena cessou, mas nos sertões de Labordó ele ficou. Cada documento escrito carrega sua resiliência, um testemunho vivo de sua resistência. E a vida do príncipe, com suas paisagens de chão, guarda o eco eterno de sua dedicação. Muirapitã agora é parte do infinito, um mestre que o tempo jamais torna restrito. No Seridó eterno, onde o tempo se alarga, sua memória vive, sua luz
Ao comemorarmos os 50 anos do curso de História do SES, celebramos mais do que um marco temporal. Celebramos a riqueza de um legado que vai além das paredes da universidade, que vive em cada aluno, em cada professor, em cada estética da amizade, em cada conquista, em cada riso compartilhado e em cada choro. Que os próximos 50 anos do curso sejam tão ricos quanto os 50 anos passados e que continuemos a construir juntos uma história digna e digna de ser contada. Oi.